né? Palestra Evolução Tecnológica da Cafeicultura Brasileira, Mapa Pro Café, dispensa até apresentações, todo mundo conhece, palestrante, engenheiro agrônomo, José Braz Machello, seja bem-vindo. Esse melhor mestre de cerimônia aqui do Araguari, do Cerrado Mineiro. Parabéns ao Felipe, fez uma palestra boa e bonita, né? Com boas imagens. A gente é menos tecnológico, talvez, na preparação dos slides, né? A gente é mais antigo, né, Durval? Eu vou falar aqui da época do Durval, da época da reeducação, né? Então a palestra nossa vai versar assim, como que a gente avançou na cafeicultura em geral, os vários setores mais importantes, né? Bem, para começar essa parte introdutória, a gente fala quais são as fases que a gente passou na evolução da cafeicultura. Primeiro, citar que a cafeicultura brasileira é a maior em produção e produtividade, né? Como hoje a gente era melhor em futebol, mas infelizmente a gente perdeu essa, mas no café a gente continua ainda na liderança, né? Então a gente catalogou aqui 3 fases que a gente passou. Uma primeira fase é o processo de redução de safra, eu vou mostrar depois os dados como a gente estava. Por que houve essa redução de safra? Foi erradicado em torno de 2 bilhões de pés de café e aquilo corresponderia a hoje a população cafeira total, que foi mais de 2 milhões de hectares, o que se plantava em torno de 1.000 pés por hectare, né? Depois, em função de redução da produção da safra, a gente entrou numa fase de renovação financiada. Nessa época a gente entrou no IBC, né? Durante 10 anos a gente praticamente implantou novamente 2 milhões de pés de café, né? E aumentou a safra no período de 70 e 81. E a fase atual, que é a consolidação e a expansão, porque houve necessidade de aumentar ainda mais a safra, né? Então a gente deixou a safra aí no nível de 35, 40 milhões, e hoje a gente está no patamar entre 50 e 60, e pelos novos plantios, pela expansão atual, eu acredito que a gente vai passar para o patamar de 60, 70, em alguns anos até 80 milhões. Então, essa expansão está ocorrendo, tomara que aconteça aí por maior tempo, né? Bem, então aqui a gente está mostrando um pouco da história, e na década de 60, ali no início, aqui não tem apontador, onde produzia café? É São Paulo, Paraná, né? Paraná chegou a produzir 20 e tantos milhões de sacos. A maior safra do Paraná chegou a 25 milhões de sacos. Minas Gerais chegou aqui no final com 2, 3 milhões. Espírito Santo também um pouquinho menos, né? Isso é a condição. Em função dessas safras altas nesse período, foi um acúmulo aqui do lado direito, chegou a mais de 70 milhões de sacas no estoque oficial de café. Isso é um estoque do IBC, né? O IBC comprava café pelo preço garantia. Então, em função desse acúmulo de estoque, na época se consumia mais a exportação em torno de 20 milhões de sacas. Então, ele tinha em estoque mais de 3 safras estocadas. Então, com isso houve a erradicação, né? Então, a gente vê aqui como que evoluiu o parque café. Na época, a gente falava muitos bilhões em pés de café, porque na década de 60, a gente tinha 4 bilhões de pés de café, só que 4 milhões de hectares, assim, em números redondos, né? E a gente veio hoje para um pouco acima de 8 bilhões. Aqui é a posição de 2024, mais no meado de 2024, e esse último ano a gente acredita que tenha sido plantado em torno dos 200 a 300 mil hectares
sobrou semente nem para remédio, né? E parece que esse próximo ano vai plantar a mesma quantidade. Então, a gente reduziu a população aí para em torno de 2 milhões com a erradicação. Depois veio aumentando o parque capeta, reduziu um pouco depois da extinção do IBC, teve uma queda ligeira aí com a geada em 75 e foi subindo. E hoje a gente tem, então, pouco mais de 8 milhões de pés de café, só que em 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil hectares. A produção, ela chegou, por exemplo, na década de 60, tinha até 40 milhões. Depois ela caiu, no período de 70 e 80, ela caiu em média em torno de 20 milhões. Depois, com a renovação, foi de 20 a 30 e veio até 40 milhões. Depois veio na 40 a 50 e hoje, aqui no final, está na faixa de 50 a 60 milhões de sacos. Então, houve um aumento. Na época, a gente começou a trabalhar na fase de... Tinha produção de 10 a 20, mas todo mundo de 20. E agora está na faixa dos 60 milhões, então ficou por 3, né? Bem, como que tem ocorrido o ciclo de asfalto da cafeicultura? Tem um período de expansão, que está atual. Essa expansão no plantio, no trato, né, da lavoura, e tem fase de retração, com abandono de lavoura, redução de safra. O que indica essa fase? É o paca-pelo, se aumenta, diminui, logicamente, a safra e o estoque. Atualmente ele está com o estoque muito baixo, quase zerado, o estoque deficiente. A produção esse ano está pouca, mas está assim, o potencial de produção é bastante. Você colocar aí o potencial médio em torno de 60 milhões de sacos, esse ano deve produzir entre 50 e 55. E o que determina essa expansão e retração é o preço, que a gente chama mola da ampliação ou da redução. Porque o preço leva a rentabilidade da lavoura, a rentabilidade do negócio, né? Como é que é ciclo? Vou começar aqui na fase de expansão. Nós estamos atual. Houve aumento de preço, novos plantios, melhoria dos tratos, aumento da oferta. Vai haver um aumento da oferta gradativamente, porém, esse ciclo pode levar à baixa do preço. A baixa do preço vai dar desequilíbrio com o custo de produção, redução da rentabilidade, redução dos tratos, redução da produtividade, menor rentabilidade, a redução do estoque, redução da oferta. Aí leva a nova fase de expansão da lavoura. A gente não sabe quando vai acontecer, mas de uma hora vai acontecer essa reversão, como aconteceu no passado. Hoje em dia é mais fácil aumentar a produção pela precocidade, pela produtividade das novas variedades, o Birité já mostrou, né? Os plantios mais avançados, que a gente rapidamente pode aumentar a safra, né? A irrigação é um fator também muito importante. Você quer aumentar a safra, você irriga e tal, mantém o potencial das lavouras, né? E, por outro lado, é um fator que está atuando atualmente, o período seco prolongado, bicho mineiro. Então, coisas que ajudam a puxar a safra para baixo, né? A ferrugem, o bicho mineiro, né? São fatores de redução, né? A própria poda, tem períodos que o preço não está bom, o pessoal antecipa a poda, né? Esqueletamento de preferência, em último caso a reserva, né? E normalmente existe também mais alternativas. No passado, café não tinha muita alternativa. Hoje tem
alternativo da soja, do milho, né? E agora eu vou entrar no objetivo principal da palestra, é mostrar quais os avanços que a gente obteve nesse período de evolução, praticamente da década de 60 até a atualidade. Então, a renovação, ela já incorporou grandes avanços, porque o financiamento era feito assim, condicionado a um determinado espaçamento, a determinada variedade. A gente trocou na época todos os bourbons, típica, as variedades, um pouco de catu, um pouco catuaí, principalmente, para o mundo novo, né? E agora, quer dizer, como já foi mostrado, a gente estava entrando numa nova tecnologia desde a década de 70 para cá, e a gente evoluiu, e eu destaquei 10 setores que a gente evoluiu mais. O primeiro foi a abertura de novas áreas cafeeiras, e o exemplo principal está aqui no Cerrado Mineiro, né? Não tinha café, eu vou mostrar depois através do zoneamento, essa área foi determinada, mesmo na zona da mata, no sul do Espírito Santo, o café da zona baixa, então a gente zoneou a área alta, que hoje é a maior parte da prefeitura, de Arata, né? Então, a gente traz aqui o destaque. O aproveitamento do Cerrado, são cerca de 800 mil hectares de café no Cerrado, que produz de 22 a 25 milhões de sacos. Outras áreas novas, o Planalto e a Chapada Diamantina na Bahia, Microclima no Ceará, Pernambuco até agora não foi tão bem, o Jequitinhonha, o norte de Minas, áreas altas do Espírito Santo, da Zona da Mata de Minas, no estado do Rio de Janeiro. Então foram desenvolvidas novas regiões, e hoje essas regiões, como aqui o Cerrado, estão dominando a produção de café, principalmente a produção empresarial, né? Esse foi um estudo feito na época, o doutor Anderson trabalhava no IAC, depois trabalhou no IBC com a gente, onde a gente vê a área em verde, que é a área zoneada para café arábica, o amarelo seria a área zoneada para café robusto, quer dizer, tem a Amazônia inteira, né? E no Nordeste, cor rosa, com irrigação, também tem a questão só da água, né? E no futuro, que vai aquecer, até o azul aí, que é o sul do Brasil, se for aquecer mesmo, vai plantar café também. Já tem alguns plantios aí em Santa Catarina, na área pouca, né? Então, a área para café tem muito. O perigo é plantar mais do que precisa, né? Porque a superprodução que já houve no passado pode, uma hora, ocorrer. Mas eu acho hoje mais difícil ocorrer a superprodução, como tem vários fatores de quebra de safra, como eu mostrei, né? Então, um exemplo aqui perto, aqui no Alto Paranaí, né, a área que era e o que é, né? Cerrado, que é um solo pobre, produtivo, com a lavoura de café, a gente melhora o terreno, que aduba, corrige, né? Você transforma um solo pobre num solo rico. E o café sempre teve essa função, ao longo dos anos, de abrir área para depois para as outras culturas. O Paraná hoje produz 600, 700 mil sacas de café por ano. Porém, abriu área para soja, para milho, para outras coisas. Isso é o ideal, entendeu? Na montanha, a gente adensou mais um pouco, isso aqui é na zona da Mata de Minas, né? O segundo avanço muito importante foi no espaçamento, né? Espaçamento, no passado, resultava num estande muito baixo, de menos de 1000 covas por hectare, e se plantava 3 a 4 mudas por cova, né? O espaçamento tradicional de conilon na época é 4 a 4,5 por 2, né? Então a arábica também dava em torno de 1000 e poucas covas por hectare. A evolução foi para o plantio em rede, para facilitar a mecanização, mais aberto ou mais fechado, o rede mais adensado, menos adensado, né?
A cafeicultura do passado no Paraná, essas moitas de café, né? O plantio para proteção contra geada e tal. Havia plantio de semente de muda, essa gaiola aí não é para pegar passarinho, é para proteger contra geada, né? Isso até a década de 60. Esse é o Arapuca que a gente tem. E hoje, aqui na região, aqui perto, né, o plantio renca facilita. Por quê? Eu vou mostrar em seguida. O plantio da planta mais próximo faz com que haja uma menor produção por planta, e com isso a planta se desgasta menos, né? Na região de montanha a gente adentrou porque não mecanismo, né? O conilon, no passado, esse plantio mais largo e nos conduzia muito às aças, então dava 30, 40, 50 aças, né? Hoje o plantio é mais junto, o colega nosso que é a Baia mostrou, né? Normalmente 3 a 3,5 por um. Hoje a gente já planta com menos, 60, 70, 50 centímetros. E está mais aproximado hoje do café que se usa no café arado, né? Aqui vocês veem uma comparação no tempo. Esses primeiros ensaios feitos em Pindorama pelo pessoal do IAC, de 38 a 59. Espaçamento de 600 a 1.600 plantas. Então, foi de 8 para 17 sacos. Na época do IBC, a gente reduziu até 1,5 por um, veio de 13 para 40 sacos. Depois, mais na zona da mata, a gente ainda adentrou mais, né? Foi melhorando a produtividade. Então, o espaçamento, como qualquer outra cultura, o espaçamento do milho, da soja, não entendo bem, mas foi evoluindo para maior número de plantas por hectare. Esse ensaio feito pelo colega Santinato, lá na Bahia, onde mostra bem, meio metro, 1,5, 2 entre plantas, a litragem, a quantidade de litros por planta vai aumentando, porque você vai aumentando a 5, 7,9, 10,7, 11 litros por planta. Porém, a produtividade cai 55, 44, 40, 32. Então, o espaçamento hoje, isso é uma média de 8 sacos. Então, o espaçamento tradicional hoje é colocar meio metro entre plantas, né? O conilon está chegando perto disso, né? Esse ensaio foi feito mais recentemente, lá nas fazendas de planta. O meio metro e 1 metro. Meio metro a planta não se estraga, ela não entra em degenerescência, ela produz menos por planta, não sente muito. No espaçamento mais largo, além de produzir menos, a planta se esgota muito. Produzir menos por área, ela produz mais por planta, então a planta se esgota muito e começa a dar esses problemas de planta em degenerescência. No espaçamento também, em função da irrigação, foi desenvolvido o plantio circular para economizar água mesmo no pivô, né? A terceira evolução, o Felipe já falou aqui, né? O terceiro avanço foi das variedades que a gente tinha na década de 60. Variedade típica, bourbon, catuva, já um pouquinho de mundo novo, sumaco. A partir de 70, a gente introduziu o catuaí no mundo novo. Foi uma troca completa de variedades, com 2 milhões de pés de café em 9 anos, né? E as variedades novas começaram em função da ferrugem, né? Já havia trabalho no IAC desde 1953, mas com a constatação da ferrugem em 70, foram ativados todos os trabalhos de resistência e incorporando resistência, mas sem esquecer a produtividade. Hoje em dia, já tem material melhor, o Felipe mostrou aqui, tem o novo do catuaí, né? Esse, por acaso, também é o asa branca, de novo, né? O arado, né? Aqui o Felipe mostrou os acauãs contra o acaiá,
né? O Acaô é altamente resistente a seca, é um dos materiais. Só pede para o Siliema. O Siliema é um material excepcional com relação à resistência a seca, né? E aqui, a fotografia lá do César Clóvis, um catuaí na época de colheita, como ele vai produzir o ano que vem em função da ferrugem. Bom, a ferrugem já está desfolhando, o arara e o 785. Inclusive aqui dá para ver a diferença de maturação do 785 para o arara, né? As principais variedades da fundação são o arara, o pessoal do grupo Catucaí tem várias seleções, do grupo do Acaô também várias seleções, e outro material que está despontando aqui no Cerrado é o bem-te-vi, e o sabiá, principalmente sabiá úmido, o sabiá amarelo, e o material do futuro vai ser o Siliema, né? O Siliema é o material do futuro porque ele vai ter resistência a ferrugem, resistência ao bicho mineiro, que é crítica, né? Resistência a seca, ele tem praticamente imune à mancha leulada, flexibilidade alta, e está apresentando resistência também ao ácaro vermelho. Então é um material que tem bastante expectativa. A gente já tem 2 seleções por semente, que estão prontas algumas e outras para resistência, em 2 seleções, estão fazendo a clonagem também de um material melhor, né? O Felipe mostrou mais ou menos, mas esse aqui é um grupo de ensaios que abrange várias regiões, Espírito Santo, Zona da Mata, sul de Minas e aqui da região de São Gotardo. A média produtividade do arara deu 57 sacos, isso é sequeiro, e do catuaí 41. Então, o material é bastante produtivo, não tem muito a ter receita. Lógico que em alguma condição, como o Felipe bem falou aqui, pode não ir tão bem, mas o potencial dele é muito grande, né? O quarto avanço que foi necessário, porque até a década foi na nutrição, correção e nutrição do solo, né? Das plantas. Na década de 70 não se usava adubação, se usava área de mato, e um aproveitamento das terras empobrecidas, ou próprio peludo, ou do próprio cerrado, que é um solo muito pobre, e mesmo a zona de altitude elevada, que são as regiões de Samambaia, que chama solo ácido, prato, foi preciso usar a correção e adubação, né? Então, você vê, por exemplo, na época a gente fez os trabalhos para implantar a calagem que não se usava, né? Mato Grosso, aqui, Patrocínio, Capelinho, Vitória Conquista, Varginha, a média sem calagem, com calagem, deu um aumento de 100%. Só com calcário aumentou 100%. Isso hoje é uma coisa corriqueira, mas na época houve necessidade de demonstrar que precisava, né? Um fator muito importante hoje da cafeicultura, que houve evolução grande, é na mecanização, né? A gente vinha usando na lavoura normal, manual, se usava de 100 a 120 homem-dia por hectare. 120 dias de trabalho para conduzir 1 hectare de lavoura de café. Hoje, com 5 tratores, você conduz 200 hectares de café. Atualmente, a gente pode plantar com a máquina, controlar o mato, adubar, pulverizar, riguar, esparramar, subsolar, colher e preparar o café. O que significa a mecanização? Redução significativa no custo da produção. Hoje é o principal fator de competição com as outras cafeiculturas do mundo que não mecanizam, né? Isso foi a primeira máquina de colheita importada do IBC em 1972, era uma máquina de colher Blueberry nos Estados Unidos, na Austrália, né? Hoje até o conilon colhe com uma máquina, né?
As áreas de montanha, foi desenvolvidas as maquininhas de colheita, derriçadeira, que também estão muito úteis hoje em dia. Foi desenvolvido o microterraceamento para poder mecanizar, né? Aqui é na região aqui de Poços de Botelho, para mecanizar os tratos para reduzir o custo, né? Outro avanço muito importante foi na poda, porque a gente não podava o café. O café se plantava mais largo, livre crescimento, nunca se podava o café. E atualmente, a poda do tipo esqueletamento para safra zero, eu acredito que está sendo usada em 300 a 400 mil hectares de lavoura por ano. A propriedade grande, e a gente vinha discutindo com o César no carro, a cafeicultura de montanha também precisa adotar mais, porque facilita todo o trato, principalmente a colheita, colhendo só as áreas que têm alta produção, né? Esse aqui no sul de Minas, a propriedade tem 200 hectares, todo ano 100, então se poda e no outro ano já vem a produção. Na Bahia, eu estive lá agora há pouco tempo, na Chapada Diamantina, o café está lá 4, 5 meses sem chover, com pouca chuva, o café esqueletado não está nem aí. Você reduz bem a área foliar, equilibra mais o sistema radicular, o café podado não sente assim, né? No Conilon também se pratica a poda, elimina os ramos que já produziram mais fácil e vai produzindo. E na troca das hastes a gente já aproveita os brotos que vem. Não é uma receita, como o Conilon não é conduzir sem saia, então não dá para aproveitar a saia. Então você aí brota embaixo, você deixa uma, duas hastes velhas ainda produzindo, e vem conduzindo o broto para substituir as hastes velhas. No próximo ano você já corta a velha, fica com a lavoura nova. Um fator muito importante, inclusive é um objeto aqui do evento, foi a irrigação. Não se irrigava café e atualmente o maior problema climático não é mais a geada, são as secas. No passado, o problema é a geada, hoje em dia a geada pega, assim, eventualmente ninguém sabe se vai pegar mais ou menos, mas a seca está tirando mais de safra que a geada. E a área de café irrigado tem crescido bastante, hoje já passa aqui dos 500 mil hectares, né? Temos vários sistemas, né? E em função do aumento das pragas e doenças, no passado, a gente só usava o controle da broca. Depois, a partir da ferrugem, a gente teve que considerar a convivência, né, com a doença. Foram definidos programas de controle, principalmente na época, o controle químico, que até hoje na Atuaí, um novo e outras variedades. E tivemos que renovar a lavoura, porque o custo de controle, na época, representava mais de 20%, né? Mais uma produtividade menor. À medida que se aumenta a produtividade, o custo da ferrugem está ficando um custo relativamente baixo. Você tem a lavoura que rende, mais fácil de pulverizar, o próprio ambiente na lavoura é menos favorável para doenças, né? E, em função da cafeicultura extensiva, do uso de defensivos, começou a ter desequilíbrio de pragas, como o bicho mineiro que na época não tinha, cochonilha das rosetas, doenças como a poma, a cercospora, você usou áreas mais altas, mais úmidas, então outros microclimas, outras condições de clima mais favoráveis a essas doenças, né? E atualmente estão disponíveis sistema de controle químico e variedade existente, como a gente vai ser mostrado. Então, aí tem as diversas doenças, pragas, né? Que a Baione mostrou o cochonilho da roseta, que é um problema bem sério com o Conilon. Aqui,
Na Bahia, nas regiões mais secas, também muito problema bicho mineiro, como é aqui no Cerrado. E o ano passado foi geral, pegou o sul de Minas, pegou a zona da mata, o sul do Espírito Santo. Foi um ano muito seco, então o bicho mineiro pegou de asa, pegou todas as regiões. Né? E quase terminando, o nono foi o desenvolvimento das mudas secundárias. A gente envolveu na época do BC, na década de 80, e depois foi hoje, vem crescendo, hoje já não usa mais o conilon e o robusta, porque a base ficou bem com a fecundação. Não é autofecundado, então cada semente, você sabe qual é a mãe, mas não sabe de onde veio o pai. Né? Então, cada semente é um genótipo diferente, então se reproduz vegetativamente. Atualmente, a gente tem a disponibilidade de fazer por estaque, do jeito que é feito por Conilon, mini estaque já feito estufa, e pedaço de folha que é biogênico somático, que pelo menos a primeira multiplicação se torna econômica para fazer o jardim comunal. Então você usa esse sistema de mais velocidade, de maior quantidade, para depois fazer o jardim comunal. Né? E isso tem dado ganho de produtividade, porque você, toda a planta de Conilon e de robusta, ela é bem produtiva, só que não é uniforme. Quando você usa os planos, você uniformiza as plantas, todas as plantas boas da lavoura. Né? Então isso aumenta a produtividade da área. Aí tu foi posto bem ontem, né? E por último, um avanço muito importante, desde a época de trabalho no IBC, desde a final da década de 60, foi a melhoria da qualidade do café. Porque na época não se pagava nada mais pela qualidade. O preço de garantia, grupo 1, grupo 2, uma diferença pequena. Então, o café do Brasil passou a ser os cafés do Brasil, tem vários. A melhoria da qualidade, inclusive atualmente está melhorando a entrada de vidro, porque todo ano se exporta 5 a 7 milhões de sacas de cafés de melhor qualidade, com preço maior, então aumenta a entrada de vidro, inclusive para o próprio país. Né? Aí, mostrando a avaliação, hoje é toda feita pelos casos da PSA, né? Então, não é fácil, muitas vezes, vender um café melhor, né? Tem que ter o nicho do mercado, mas no geral, houve uma melhoria muito grande. Um pouco o clima ajudou. A zona da mata do Espírito Santo era difícil, porque tinha muita umidade na época da colheita, chovia um pouco, era difícil. O clima aí secou um pouco mais, facilitou. Né? Aqui no Cerrado sempre foi fácil produzir qualidade, porque o clima ajuda. Né? A umidade na época da colheita tem 10, 15% de umidade. Então o café não fermenta no pé. E hoje em dia até o café fermentado tem valor. Né? E era isso aí. Obrigado, Matiello. Uma viagem ao tempo aí, eu não sabia que existia Arapuca para café, para muda de café. E uma viagem da história que ficou maravilhosa. Nós temos uma pergunta para você aqui, Matiello, no livro de análise aqui. Matiello, queria fazer uma pergunta sobre a questão do espaçamento. Você mostrou, uma dúvida que eu tenho muito qual o limite, né, que nós podemos chegar por cultivar. E o espaçamento de meio, a gente vê os trabalhos até mesmo de vocês, né, que são mais produtivos. Você falou aí sobre a produção menos por planta. E uma dúvida que eu tenho por exemplo, o graúna, o asa branca, o arara, os catucaís, né, tem alguma restrição no espaçamento de meio por planta entre essas cultivares, que eu não deva ir para esse, ou trabalhar com 0,6, né, dentro dessas cultivares aí?
Entre plantas não, entre plantas, todas elas, pode ser meio, 50, 70, mas na prática não, 20 centímetros a mais ou menos não interfere no resultado. Entre na rua pode ser que tenha, mas dentro da propriedade, para efeito de prato, você vai fazer um talhão com 3,70 ou com 3,50. Né? E você faz uma média e faz o espaçamento só. Não é de uma variedade toda, tem um pouquinho maior de onde sai, menor de onde sai, mas hoje em dia isso inclui você antecipar ou não a poda. Então não muda o espaçamento. Há uma variedade que cresce um pouco mais, em vez de fazer depois da sexta safra, você faz na quinta, depois da quinta. Então a gente não recomenda muito mudar o espaçamento de acordo com a variedade. Tem gente que prefere mudar esse mais estreitinho, a não ser as variedades de copa muito estreitas, né? Por exemplo, a S1, que é uma variedade que está surgindo agora, você pode adensar um pouco mais, que ela é bem estreitinha, aí você melhora a produção. Mas, em vez de 3 meses, você fica 3, né? Na montanha, isso é densa mais, mas assim, não é uma... Tem ensaios comparando a interação de variedade e espaçamento, mas não dá muita diferença. A não ser um mundo novo, que é esse 376 lá, que é muito grandão, mas não é em todo lugar. Que dá essa diferença, um pouquinho mais de espaçamento, ele é melhor. No ensaio, acho que o Marcelo vai mostrar, ele é um pouco melhor em planta. Mas outros ensaios que ele tem antigamente não tinha diferença. Legal. Então, de perto, a gente depois pede ou movimentado. Já fica fácil. Essas novas variedades, né, no caso da Branca, essas variedades que estão sendo lançadas assim, mais recentemente, já estão consolidadas, sem segregações, sem nada, já está uma lavoura uniforme. Não, depende da origem da semente, como o Felipe falou. A segregação um pouquinho, pode ter porque no Capeará tem aí 5% de cruzamento. Pode ter que cruzou um pouquinho bem de pote alto. Mas não é significativo. Em geral, as variedades que estão liberadas, elas são uniformizadas contra o pote, contra a maturação, contra a resistência, porque elas têm várias gerações. Nenhuma variedade é lançada antes da terceira. E no Capeará, a partir da terceira safra, já há uns iguais, porque é uma alta fecundação, né? No caso do pote, o pote alto é recessivo. Então, toda planta que você tira de pote alto, ela vai dar só alto. O de pote baixo, ela é um fator dominante. Pode ter planta de pote, da maioria de pote baixo, eventualmente alguma de pote alto. Né? Então, no alto você não é. O baixo, de vez em quando, dá um alto, mas não é muito comum. Né? Porque o material já vem de várias gerações, então já uniformizou. Né? Nós temos tempo para mais uma pergunta aqui, objetiva. Agora vai pedir o primeiro. Perguntador oficial. O que não, vai rapidinho. O que a Vai não vai fazer discurso? Bom dia, obrigado pelas informações aí. Gostaria de saber a sua opinião do Arábica F1 clonal, sem ser o siriano que vocês estão clonando ele também. Vocês estão explorando híbridos clonais, tipo cruzamento arábica, alguma outra cultivar para explorar a heterose? Não, a heterose em café, quem depende é só o tumor certo. Porque os materiais que tem, do típica, do bombom, eles são tudo parentes. Então, quando é parente, normalmente o vigorífico aparece quando você cruza uma espécie com a outra, no caso o arábica com canela. Né? Aí pode dar o vigorífico, mas entre as variedades a gente não acredita nesse vigorífico, porque elas são tudo parentes, não tem aquele choque, né? Então, o que a gente está fazendo, você falou muito bem, é quando você não está fixado, então você quer ganhar tempo, vai vegetativamente. No caso do cinema, às vezes ele não
não dá 100% de resistência. No caso do siriema, 70% de resistência, 60%, 70% já é suficiente, porque a planta que não é resistente, ela tem prioridade, que a folha está limpinha, o bicho mineiro vai lá, bota lá e não reproduz. Ela depende até uma rua vizinha suscetível. Ela serve de armadilha para diminuir a população do bicho mineiro. Que é mais rapidão. Professor, Puxada, né? Porque dentro das cultivares de arábica aparecem plantas superiores, nós aparece uma lá, nós multiplicamos e aceleramos, isso vai rápido no campo. Vocês não adotam a educação sexual e reclamada? É por causa, um pouco, é porque não precisa, por causa da uniformidade já das variedades. Dá uma outra planta, aí a outra coisa importante é pela praticidade, pelo custo, né? A produção da muda clonal, como sabe você, é mais difícil, é mais cara, entendeu? Se você tem a facilidade com a semente, então, e você pode fazer mais uma, 2 gerações estabilizadas e vai para a semente. No caso do siriema, nós estamos fazendo o clonagem, mas o caminho da semente vai pegar mais rápido, porque no caso do Conilon, tem um trabalho, eu não sei se foi para frente, foi feita uma tese lá no Espírito Santo, que tinha uma ideia até de injetar o clone em cima de uma muda de semente. E o sistema reticular da planta de semente sempre é melhor do que o clonal, né? No cacau, não sei, você conhece bem também, a muda clonal, quer dizer, a muda de destaque, é uma muda que eles consideram o sistema reticular muito ruim, que até toma o pé de cacau, mas eu não entendo isso, né? No caso do Conilon, não tem dado problema. Acabou? mais alguma pergunta? Marcelo, esse chapéu seu Não? é tradicional. Que legal. O objetivo da Feira Café realmente foi esse, a gente fazer umas provocações de variedade, passar por uma história. Nós vamos falar de variedade de novo, porque eu costumo dizer que a pergunta mais difícil do consultor responder hoje é qual variedade plantar. Eu já fiz uma pergunta para o Felipe aqui e a outra aqui, e eles não quiseram me dizer qual variedade eu vou plantar. E se pode ou não pode. E na parte da tarde, Durval, na sequência, nós vamos falar sobre os nematóides. Então o doutor Santino, o doutor Andrés, a doutora Juliana está aí, complementando. O Felipe falou muito de nematóides nas variedades, né? O IPR-100, ele tolera muito, né? Me permita falar tolera no Santino. O paranaense, mas o exígua derrete. Posso falar assim ou não? E até um ano atrás, para mim, o nematóide bom era o nematóide morto, viu, Matiel? E não é bem assim, não. Tem uns nematóides aí que eles contribuem muito para a vida biótica do solo aí. A doutora Juliana vai falar com a gente. Fernando, com você, nenhuma pergunta mais aí, então vamos dar continuidade aí. Deixa eu entregar aqui para o Matiel uma lembrança.